Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira do nosso encontro semanal da meditação, da reflexão da semana. Essa semana eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre oração. Bom, o que é a oração? Você sabe o que é orar? Orar é você conversar com Deus. A oração nada mais é do que um diálogo, um pedido que você tem a fazer a Deus. Existe sim uma oração que foi deixada por Jesus para todos nós, que é a oração do Pai Nosso. Mas se você for orar o Pai Nosso, você vai ver que nada mais é do que uma conversa tua com o Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então você já está conversando com Ele. Já é uma maneira de você falar com o Pai. E tudo isso eu aprendi com o tempo. Porque antes eu tinha umas orações mais ou menos formalizadas, vamos dizer assim, formadas, não sei. Sabe, aquela coisa assim. E não é essa oração que Deus quer nossa. Deus quer a nossa oração sincera, aquelas palavras que saem daqui do nosso coração, direto ao encontro com Ele. Então a oração é importante você ter, que é aquele momento único que você vai estar ali conversando mesmo com o Pai. Eu achei interessante porque tem uma amiga de uma amiga da minha filha que contou uma experiência que ela teve orando, né? Que ela se fechou no quarto, ela sentou no chão, olhando para a parede e ela começou a conversar com Deus como se Deus estivesse ali naquela parede, ou seja, Deus estava ali presente, mas ela, como ela, né? Mentalizou aquela parede, ela sentou e começou a conversar e ela disse que ela ficou em silêncio, ela falava e ela ficava em silêncio e ela podia ouvir Deus falando com ela. Eu achei tão bonito isso, tão sincero, e é assim que Deus quer que nós façamos com Ele. Bom, mas eu quero deixar claro para vocês que a oração, ela é um pedido a Deus, não uma exigência. Cuidado, porque às vezes a gente vai orar já daquela maneira exigindo que Deus cumpra aquilo que nós queremos. E não é assim que é uma oração. Por que eu quero falar com vocês sobre a oração essa semana? Vou contar algo assim bem simples, como Deus atende os nossos pedidos. Eu tinha que fazer um exame e eu confesso que é um exame que eu já falei com tantas mulheres e todas elas falaram, né, que era um exame dolorido, que era um exame sofrido, e eu estava com medo de fazer. A médica marcou, chegou o dia de fazer e eu fiz o quê? Fui orar. Orei e falei exatamente assim: Deus, ai meu Pai, eu tô com medo de fazer esse exame, mas me dá, Senhor, coragem e me ajuda que eu não sinta dor. Simples assim, eu pedi para não ter dor, porque eu não gosto de dor, acho que ninguém gosta, né? Então eu fui lá e falei exatamente isso para Deus. E queridos, eu fui fazer esse exame. Chegando lá, meu pensamento estava elevado a Deus e na hora de eu fazer o exame, eu não senti nada, não senti dor, eu não posso. Olha, eu fui ali, terminou o que eu tinha que terminar, eu saí dali tão feliz, tão agradecida, sabe? Tão, assim, agradecida, seria, acho que a palavra mais certa, pelo cuidado que Deus teve comigo, ter ido tão bem nesse exame, não ter sentido nenhuma dor, e eu pensei, meu Deus, obrigada, o Senhor olhou para meu pedido, o Senhor me atendeu. É pequeno, é simples, mas a oração Deus responde, porque às vezes nós pensamos que Deus só responde aquelas orações grandes. Não, eu não sei o que você está precisando pedir, mas não importa o tamanho do teu pedido, importa como você vai pedir para Deus. Mas orar, se você for separar a palavra oração, ela vai ser orar mais ação. O que é ação? A ação é o simples fato de você cumprir os mandamentos.
A nossa atitude é obedecer à palavra do Senhor, é buscar cumprir os princípios que nós aprendemos no nosso dia a dia, mediante a leitura da palavra de Deus. Quando você começa a ter a atitude de ser bondoso, de amar ao próximo, cumprir os mandamentos, princípios, seguir regras na sua vida, você começa a ter mais comunhão com Deus. Quando você se fecha lá no teu quartinho, você ora, você pede perdão dos teus pecados, você reconhece os seus erros, você começa a ter a comunhão com Deus. E então a tua oração, ela é escutada, ela é atendida. E não tem coisa melhor quando nós somos atendidos numa oração. Outro exemplo, quando eu estava fazendo esse vídeo, eu me lembrei também de uma vez, outra oração simples que Deus fez para mim. Eu trabalhava num lugar muito complicado para estacionar o carro. Então, cada vez que eu saía para trabalhar, eu falava, vai Senhor, me ajuda que tem um lugar pertinho, por favor. Gente, e eu tinha condições de estacionar, às vezes na frente do meu trabalho ou uma esquina depois, e ali é um lugar muito difícil de conseguir vaga para estacionar, porque é um lugar que não paga, né? Então é muito difícil você ter lugar, e eu sempre conseguia. Deus sempre colocava um lugarzinho, ou alguém que estava saindo, eu já chegava. São pequenos detalhes que eu queria compartilhar com vocês, como é importante orar. Mas também eu já orei por coisas grandes, e eu já recebi muitas coisas grandes. Eu já recebi cura na minha vida, cura de uma enfermidade, eu já recebi cura espiritual. Eu também recebi bens materiais, coisas que o Senhor me deu assim, através de orações. Mas agora, e as orações que não são respondidas? Porque você pode estar perguntando, mas Lilian, eu estou orando há tanto tempo e até agora o Senhor não me respondeu, não me deu o que eu quero. Mas sabe, será que você realmente está preparado para receber o que você está pedindo? Será que realmente é o tempo para você receber o que você está pedindo? Porque nós temos um tempo, né? Todos nós, eu principalmente, me falo por mim, quando eu quero algo, eu quero para ontem, eu não quero esperar. A nossa ansiedade é muito grande, mas Deus, Ele sabe a hora certa e o momento certo. E se Ele vai dar algo para nós que vai nos prejudicar, muitas vezes Ele não vai fazer isso. Como um exemplo simples, para vocês que não vou falar nem que é pai e mãe, mas por exemplo, uma criança de 8 anos. Essa criança precisa e quer um carro e ela fica insistindo o tempo inteiro, mas eu sei dirigir, deixa eu dirigir, me dá um carro, eu quero um carro, eu já sei dirigir. Uma criança de 8 anos sabe dirigir? Não sabe. Qual é o pai, qual é a pessoa que vai dar o carro para uma criança de 8 anos dirigir se ela não está preparada para dirigir ainda? Mais ou menos para que você entenda que muitas vezes estamos pedindo algo para Deus, mas nós não estamos preparados para receber. Por isso nós não recebemos, mas na hora certa, Deus vai nos dar. Se nós fizermos a nossa parte, nós agirmos corretamente também, cumprindo os nossos propósitos, cumprindo os princípios, cumprindo os mandamentos. Isso é muito importante. Então eu quero que você pense que a oração, ela é fundamental. Não existe outro caminho para nós chegarmos a Deus se não for através da oração. Orar é conversar com Deus, é colocar para Ele o que você está sentindo, como que você está naquele momento, para que Deus venha fazer a obra na sua vida. E quando eu estava fazendo esse vídeo para vocês, eu estava preparando ainda, e eu vi um depoimento, quero comentar algo com vocês que também chamou muito a minha atenção sobre a oração. E eu vou complementar isso no vídeo. Não sei se vocês chegaram a ver e saber daquele acidente que aconteceu com os jogadores da Chapecoense. Isso já foi em 2016, que foi um acidente de avião, que morreram todos, sobreviveram 6 pessoas. Realmente foi um milagre, né? Essas 6 pessoas terem sobrevivido a um acidente de avião. Mas eu tive a oportunidade de ver o depoimento de um dos jogadores. Esse rapaz, ele reviveu.
porque da maneira como ele ficou, era impossível ele estar vivo. Mas ele teve uma visão antes de entrar no voo. Deus deu um sonho para ele. E ele foi nesse voo meio que não acreditando naquele sonho. E tudo o que ele sonhou se cumpriu. O acidente aconteceu. E no momento que o avião estava caindo, ele disse que ele apenas clamava ao Senhor. Ele dizia: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Ele orava, ele apenas falava isso, porque na hora do desespero era a única coisa que vinha no coração dele, que Jesus tivesse misericórdia dele e dos companheiros dele. E realmente, claro, muitos morreram, mas ele foi um dos sobreviventes. Mas ele foi um milagre tão grande, porque ele mesmo conta que os próprios médicos diziam que o que tinha acontecido com ele era um milagre, que a medicina não explicava a sobrevivência dele. Ele estava debaixo de todos os escombros, ele estava com os 2 pulmões estourados, ele tinha o crânio cortado e ele sobreviveu. E ele estava dando um testemunho lindo do que é uma oração, do que é a fé, a vontade de viver. Porque, claro, na hora do desespero você tem que orar, mas você também tem que orar antes do acontecido. Ele era um rapaz que ele sempre estava em oração, ele estava em comunhão com Deus, e no momento que ele mais precisou, Deus atendeu o pedido dele. Fez com que ele revivesse e que ele hoje pudesse, ele dá palestras, ele vai nas igrejas, ele conta o testemunho dele, de salvação da vida dele que Deus fez. É muito lindo. Se você não viu esse depoimento, busca na internet, que eu creio que você vai ver sobre o acidente, né, do avião da Chapecó e o testemunho desse rapaz. É precioso, vale a pena tomar um tempinho para ver. E isso vai falar muito com você, porque falou muito comigo. Quando eu estava preparando esse vídeo, eu fui ver esse testemunho, por acaso, estávamos ali vendo com meu esposo e me chamou a atenção. Eu falei, eu vou dividir com vocês, para que vocês vejam que a oração, ela é atendida, mesmo que seja pequena, ali no exame que você vai fazer para você não sentir dor, numa vaga de estacionamento de um carro, mas também para salvar a sua vida de uma tragédia, mas também para você conquistar a tua casa nova, para você trocar teu carro. Qual é o teu pedido? O que você está precisando que Deus realize na tua vida? Não esqueça de agir. A oração. Orar mais ação. Você agindo, você tendo comunhão com Deus e você abrindo o teu coração sinceramente para Ele, eu tenho certeza que Ele vai responder todos os teus pedidos. Queridos, era isso que eu queria deixar para vocês. E antes de mais nada, vamos para o versículo do dia. Lendo a palavra, eu vou deixar esse versículo rapidinho para vocês, que está em João 14, no 13. 13 e 14. É bem curtinho. Vocês podem pedir a Ele qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. E assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Tudo o que você pedir, você peça em nome de Jesus, que o Pai vai ter prazer em te dar. Mas tudo o que você pedir é para a honra e glória de Deus. Não se esqueça de glorificar a Deus sempre que você for orar e sempre que você receber o seu pedido. Muito obrigada por essa semana. Mais uma vez você está aí juntinho comigo. Se você é novo, não se esquece. Se inscreve no meu canal, deixa o teu joinha, deixa um comentário, curte, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam ser abençoadas. E você que está comigo toda semana, deixa o teu joinha. E muito obrigada. E segunda-feira que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço forte para todos vocês.